E aí, beleza? Preparado para a nossa aula de biologia? Sim, que legal, hein? Vamos conversar nessa aula sobre a introdução à biologia. E eu vou destacar dois temas importantes agora: a caracterização da vida e as subdivisões da biologia. Primeiro, vamos começar caracterizando a vida. Eu listei aqui uma série de características que nós vamos encontrar em conjunto apenas nos seres vivos. Pode aparecer um elemento ou outro que você encontra em formas que não têm vida, como, por exemplo, os vírus. Vamos observar? Primeiro, uma composição química. Composição química definida e bem complexa, formada de substâncias orgânicas e inorgânicas. Segundo, um metabolismo próprio, uma capacidade de realizar suas reações químicas sozinho, ou seja, sem depender de outros seres vivos. Lembrando que esse metabolismo é dividido em reações de catabolismo e anabolismo, ok? A presença de um código genético com DNA e RNA simultaneamente, tudo bem? A presença de célula, pode ser só uma, se ele for unicelular, ou várias, se ele for pluricelular. Irritabilidade, que é a capacidade de responder a estímulos do ambiente, ok? Ter essa resposta. A nutrição, que é a obtenção de nutrientes, que pode esse indivíduo produzir o próprio alimento, ele ser autótrofo, ou depender de outro ser e ele ser heterótrofo. Ciclo vital, ou seja, aquelas fases básicas da vida, né? Nascer, crescer, reproduzir e depois morrer, ok? Ainda temos o crescimento, que seria o aumento do tamanho da célula, do número de células fazendo o indivíduo aumentar de tamanho. A reprodução, que é a capacidade de deixar descendentes. A hereditariedade, que é a capacidade de, através da reprodução, enviar informações genéticas para a geração da nova geração. A mutabilidade, que é sofrer mutações, a evolução, que é a capacidade de adaptar-se ao ambiente de acordo com as seleções que o ambiente oferece, a própria adaptabilidade, que é essa capacidade de se adaptar às condições ambientais, e o movimento. Movimento, Davis, movimento não necessariamente leva a um deslocamento. As plantas se movem, mas não saem do lugar, ok? Então guarda isso. Subdivisões da biologia. Aqui seriam todos os ramos da biologia, que a gente inclusive vai estudar ao longo do nosso curso. Bioquímica, citologia, histologia. Citologia estuda as células, bioquímica as substâncias químicas, histologia os tecidos, anatomia e fisiologia que andam juntos, estudando os órgãos, o funcionamento. Desenvolvimento embrionário na embriologia, a taxonomia sistemática que estuda a classificação dos seres vivos, a zoologia que estuda os animais, a botânica que estuda as plantas, a microbiologia que estuda os micro-organismos, a genética que estuda a hereditariedade, a evolução que estuda os processos evolutivos e a ecologia que estuda a relação dos seres vivos com o ambiente. Tudo bem? Vou apagar a luz e volto já. Muito bem, continuando, chegamos aos níveis de organização em biologia ou níveis de organização da vida. Quando você analisa um ser vivo, você pode fazer análise tanto de as suas estruturas mais básicas, como também analisá-lo dentro de um contexto geral. E é isso que a gente vai ver nesses níveis de organização. Observe só. Verifique que eu destaquei aqui o termo células, porque a célula é a menor estrutura que contém vida. Então, aquilo que está antes da célula, como os átomos, moléculas e organelas, não podem ser observados como sendo estruturas vivas. A partir das células é que eu estou observando estruturas que contêm vida. Então veja só, os átomos, eles se agregam formando moléculas, moléculas simples e até moléculas complexas, que vão formar as organelas, aquelas pequenas estruturas que tem dentro das células dos eucariontes, que contêm, funções, que têm funções específicas. Chegamos então à célula. A célula que pode ser simples procarionte ou complexo eucarionte. Essas células dos seres eucariontes, elas podem se agrupar formando tecidos. Os tecidos, por sua vez, executam algumas funções, mas quando eles se agrupam, eles formam os órgãos que já têm mais funções. Órgãos também podem se agrupar e realizar macrofunções, como é o caso dos sistemas. Por exemplo, digestório, respiratório, excretor, tudo bem? Até que eu forme, então, um indivíduo complexo. Aqui eu quero chamar a sua atenção porque há seres em que a única célula dele já é o próprio indivíduo. Mas eu estou levando em consideração o indivíduo complexo porque ele já tem toda essa organização, ok? Seres de mesma espécie que ocupam um determinado território vão formar, então, uma população.
populações diferentes que também ocupam um determinado espaço formam uma comunidade biológica. Os seres de uma comunidade, quando eu observo junto com os fatores físicos e químicos do ambiente, formam um ecossistema. Ecossistemas complexos com clima próprio, fauna própria, flora própria, formam o bioma, e todas as regiões do planeta onde há vida formam a biosfera. Viu como foi tranquilo? Essa é a minha análise de forma crescente, ok? De complexidade. Chegamos ao método científico. Olha o conceito como é simples. Etapas para a produção de conhecimento científico. Então, quando eu quero produzir conhecimento científico, ciência, eu tenho que obedecer essas fases. Tudo bem? E a gente começa por onde? Pela observação de um evento. Então, eu estou observando a natureza, um determinado evento, e aí me gera uma curiosidade. Por que aquele evento ocorre? E aí você começa a levantar, então, as hipóteses. Tudo bem? Ao levantar as hipóteses, você vai testá-las para verificar qual é aquela que responde corretamente à sua pergunta. Como eu testo as minhas hipóteses? Elaborando experimentos. Ao final do experimento, eu vou analisar os resultados. Alguns certamente não vão responder minha pergunta, outro ou outros vão responder. Analisando essas respostas verdadeiras e verificando se elas realmente se repetem, eu vou chegar então à elaboração da minha teoria, ok? Coloquei de maneira simplificada as etapas da produção do conhecimento científico para que você observe, lembrando que tem que ter essa sequência. Tudo bem? Viu como foi tranquila essa introdução à biologia? Pois é. Deixo para você uma importante dica. Se você deseja ver isso de maneira mais detalhada, algum tópico ou outro, é só você assistir aula por aula. Ok? Continue mandando ver nos estudos. Um forte abraço. Tchau.